Olá, a gente acabou de gravar o terceiro episódio, então se a gente tiver com a mesma roupa, né, é o caso, é porque a gente está fazendo uma sequência para adiantar o mais rápido possível, mas que a gente ainda tem algumas coisinhas para falar, né, muito repertório. E esse episódio faz parte do minicurso Era de Ouro da Pirataria. A gente está fazendo uma análise do livro do Charles Johnson, né, contando algumas histórias. A gente já contou da Mary Read, da Anne Bonny, a gente já contou sobre o Barba Negra, sobre a relação entre os piratas, né, como o Bartholomew Roberts e o Brasil. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o William Kidd, que vale ressaltar, né, vale a menção, porque é um dos piratas famosos. Inclusive, para quem já viu, já jogou, já leu alguma coisa sobre Assassin's Creed, a franquia, né, o quarto jogo, o quarto game, que é o Black Flag, traz o William Kidd, né, dentro da narrativa, assim como o Barba Negra, entre outros personagens. A gente vai tratar hoje dessa análise, né? A nossa metodologia está sendo o livro escrito em 1724, para você que não viu os outros vídeos e aí, por acaso, clicou nesse. A gente está tendo outros vídeos também, né? A gente já gravou, esse é o quarto. É o quarto? Quarto. Então, o próximo, ele vai ser sobre o Henry Avery, que também foi um pirata, só que ele é um pirata um pouquinho antes, né, da Era de Ouro, então ele é muito legal de, de analisar. Enfim, retomando o que a gente estava falando anteriormente, né, a gente estava vendo sobre os mapas, a gente deixou uma imagem aqui, vocês puderam é, analisar o mapa. Nesse, a gente vai continuar usando os mapas, mas a nossa tela, né? Vocês vão ver também algumas imagens que a gente vai compartilhar. Eu acho muito mais, por mais que seja um videocast, você parou para fazer alguma coisa, está ouvindo a gente de fundo e por acaso quer ver a imagem. A gente pode fazer a descrição também, mas o principal é completar a carga horária, né? Completar o nosso horário desse curso, dessas pequenas análises sobre a pirataria. Se você está curioso se vale carga horária, né? Se vale certificado, a gente não vai prometer isso. Então, se você estiver preocupado sobre isso, saiba que a gente não sabe responder essa questão. Enfim, é, o que a gente vai tratar hoje, né, é de um pirata que consta no registro do Charles Johnson, que é o Capitão Kidd, né? Primeiro, assim, fazendo um panorama geral, o William Kidd, ele era um capitão, né, da Marinha Real, e ele, por acaso, em uma dessas histórias, né, que ele vai combater a pirataria, ele vai servir como privateer, ele vai servir como um corsário inglês, ele vai estar ele vai estar preocupado com essa questão de encerramento da pirataria que assolava os mares da Inglaterra e do Ocidente, né, eu diria assim. Então, eu acho que é importante a gente destacar uma frase, né? O Charles Johnson, no livro dele, né, esse livro que a gente já mostrou nos primeiros episódios, ele traz uma narração muito, muito cômica, né? Eu diria assim, porque pelo menos quando eu li, e aí a gente vai entrar aqui na minha personalidade, eu achei engraçado, porque ele coloca assim, né? Que o William Kidd, ele estava a serviço da carreira militar, né? Na guerra do rei William, do rei Guilherme, para a gente. O Capitão Kidd foi um brilhante oficial da Marinha Real, comandante de um privateer, ou seja, um corsário, ele era um corsário, nas Índias Ocidentais, né? O mapa que a gente viu anteriormente, a gente... Vou até compartilhar esse mapa, para a gente ficar só com essa ideia, depois eu paro e alguém complementa. Esse mapa aqui, ele serve de norte para a gente entender que essas Índias Ocidentais, né, se você ainda não compreendeu esse ponto, ela faz parte disso daqui, né, que é essas pequenas ilhas entre a América do Norte e a América do Sul, chamadas Antilhas também, né, Antilhas ocidentais.
porque a gente tem uma ilha oriental, né? Que são essas aqui, que tá, que faz parte da Indonésia, né? Então, são a oriental e a ocidental. Por isso que Índias Ocidentais e Índias Orientais. Enfim, né, continuando, que ele fala que por vários atos de bravura e aventura, o William Kidd, ele adquiriu a reputação de correto e corajoso, navegador de mão cheia. Naquela época, a pirataria se tornara um grande problema nas Américas, né? Como a gente viu no episódio anterior, esse processo da pirataria influenciava todos os países, todas essas nações que estavam a serviço de uma exploração marítima, né? Que é a Espanha, Portugal muito pouco, já em 1724, quando é relatada essa história. Mas a gente tem a França, a gente tem a Holanda, a Inglaterra aqui, né, esses países, pequenos países europeus em formação, eles estavam disputando uma hegemonia dos mares aqui do Atlântico, né? Então, toda essa navegação, por exemplo, o que está tracejado aqui, essas rotas marítimas que circundavam o mar Atlântico, né? E aí vinha aqui para o Pacífico, enfim, essas rotas marítimas elas eram interceptadas por esses piratas como que você entendeu no vídeo anterior, ele é formado pela Inglaterra, né? Então todas essas ilhas que foram sendo exploradas, né? Nesse período, elas pelo menos elas fizeram parte de um mundo pirata. E eu diria de um mundo de conflitos marítimos, né? Esse comércio entre os continentes que não existia, né? A gente tem que entender também, ou pode entender, que o mundo mediterrâneo, ele era isso daqui, né? Então, o mundo era só essa porção, era só essa parte de terra que se navegava, eles pouco exploravam além dessas ilhas de cá, né? Então, esses mitos marítimos, essas interferências só vão surgir depois de uma evolução marítima, né? A gente está falando é, um pós-medievo que a exploração marítima ela era muito pouca, né? E por que é Portugal que começa essa exploração? A gente falou da geografia, mas a gente pode entender também de uma biologia que na Europa em si, né, não, pelo menos não na Inglaterra, como é o caso posteriormente, as madeiras das florestas, dos bosques, ela era boa para navegação, porque ela não encharcava, ela era era menos impermeável, mais impermeável, né, eu diria Ah, de assim, primeiro. do que outras árvores, né? A gente tem que entender isso também. Como é que um barco é qualquer madeira que serve para a construção de barco, entendeu? No Brasil, o pau-brasil, ele não servia para fazer embarcação, por exemplo, né? Ele servia para tinta, ele servia para a extração do pigmento da árvore. Então, cada árvore tinha uma correlação. Então, quem faz essa análise também da construção dos barcos é o Angus Constant, né, em alguns livros que ele escreveu, que ele escreveu também, por exemplo, sobre o Barba Negra, é um cara letrado sobre isso, mas que a produção desses barcos no Mediterrâneo, ela conseguia chegar até as ilhas daqui, né, que a gente consegue entender, né, que é a parte, a parte ainda do Atlântico. Essas ilhas, elas eram acessadas por barcos de pequeno porte, não de portes maiores. Mas quando é que surgiu o navio de porte maior, né? Como é que ele chega lá? Tem um livro também de um brasileiro que ele vai escrever sobre a evolução da Marinha Portuguesa, dessa exploração que só ela consegue. Ela é a pioneira a chegar na, nas Américas, né? Ou pelo menos foi a segunda, porque aí eu não vou entrar na questão da história do Colombo, porque vocês podem ver em outro canal melhor do que nesse. Eu vou ser sincero, vou ser honesto. Então, o Colombo, ele era genovês, né? Mas ele vai a Portugal porque ele sabia que Portugal tinha condições de levá-lo até onde ele queria. Mas a Portugal já estava preocupada em conseguir passar esse canal aqui da África para chegar nas Índias, né? Porque o Mar da Índia, se você conseguir compreender essa dinâmica aqui, ó, esse mar, ele é muito bem explorado.
ele é muito bem explorado, tanto pela costa pacífica da África, como a costa oriental, né? Com essas ilhas, essas pequenas ilhas, todas essas porções de terra, né? Até chegar às ilhas orientais, ela era muito comercializada, ela era muito valorosa, porque até então, antes do descobrimento dessa passagem aqui, né? Que é o Cabo da Boa Esperança, ela o pessoal achava que conectava com a Antártica, aqui embaixo, né? Pelo menos a porção de terra ao sul, e que não conseguia passar, não conseguia ter essa navegação aqui. E é um português com um navio gigantesco, né, chamado Caravelas. Essa é a tecnologia que vai levar Portugal a ser uma dominadora dos mares durante o século XVI e que depois vai perder a hegemonia, né? A gente pode ver isso depois. Portugal, então, depois que descobre essa rota comercial, né? E Colombo perdeu, né? O intuito de descobrir as Índias, porque já tinham descoberto, mas ele queria achar uma outra maneira de passar pelo, pelo mar para chegar ao Japão, a Singapo, né? Ele chegar aqui do outro lado, né? Que é esse lado de cá. Porque ele achava que estava na mesma latitude, então conseguiria, né? Mas ele se depara aqui, ó, com a ilha de Dominica, tempos posteriores por causa da Espanha. Então a Espanha ela vai conseguir angariar esse domínio atlântico porque vai descobrir aqui na Europa um novo continente, perdão, na Europa não, na América, um novo continente. E esse novo continente vai ser expropriado, né? Vai ser dominado e vai ser extraído pela Europa. A Espanha, depois que vence os mouros aqui entre o Marrocos, né, esse estreito aqui, ibérico, ele, pelo menos os dois reinos, né, de Aragão e Castela, vão se unir e vão derrotar os mouros em 1492. Todo esse dinheiro que os árabes deixaram na Espanha, a rainha, como era o nome da rainha, cara? Era o Fernando e a Isabel, não lembro. Aí eu vou ficar devendo, acho que era Isabel. Ela financia essa passagem, né, essa travessia do Colombo. Ela investe. Assim como outros aristocratas da época que viram uma vantagem de lucrar, ou seja, passar com um investimento, né, de trazer ouro. Investiram mesmo às cegas no Colombo. A Espanha, ela começa já em 1500, é muito recente, vê que é pretérito, né? A pirataria, como é que a gente está tratando com esse mundo do descobrimento. Porque né? O pirata, ele é ele é um evento que surge por causa dessa exploração das Américas, né? Desse descobrimento. A Espanha, ela vai se munir, ela vai ter muita grana, ela vai investir pesado na exploração, porque o Colombo descobre as Américas, ele descobre aqui, ó, que lá tinha ouro, papagaio, muita coisa. Então, muitos desses empresários, né, desses comerciantes burgueses que financiavam a, a, os mercenários da Europa, eles viram um jeito de ganhar mais dinheiro investindo nessa produção marítima naval. E com quem é que a Espanha vai aprender a navegar? Se não com a então imperadora dos mares, Portugal. Portugal ele já foi invadida várias vezes pela Espanha, mas por conta de tratados, enfim, tem a história de Portugal. É, eles eles têm o saber marítimo. Portugal tem um saber marítimo que vai ser jogado para lá, né? Para a Espanha. Só para a gente fazer um parênteses, para a gente não ficar tão cansativo. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu esqueci, não prestei atenção na cronometragem do tempo. Vocês sabem quanto é que está aí? Cara. Eu vou seguindo aqui, eu liguei o cronômetrozinho, tá em 13 minutos, mas eu comecei um pouco atrasado, deve estar uns 14. Mas um ponto interessante, que como a gente nesse episódio a gente está tratando sobre a vida de William Kidd, é que o William Kidd, ele é até uma questão de uma incógnita exatamente para a própria historiografia, porque
ele é condenado por pirataria, ele é condenado por pirataria, mas basicamente de uma questão de uma própria interpretação do período, né? Que ele é um corsário contratado pela coroa inglesa e também financiado por diversos aristocratas, e ele foi contratado para abater embarcações inimigas, e dentro desse meio dessas embarcações inimigas, ele termina abatendo uma embarcação da Inglaterra. É isso mesmo? É, Então, então há esse caso de que ele começa a ser considerado um pirata a partir desse abate dessa embarcação. E é uma questão de que ele é uma pessoa que ele foi injustiçado, ou ele é mais um caso de um corsário que ele termina ultrapassando uma linha tênue, que era essa questão entre o corsário e a pirataria, e os piratas. Então, é um aspecto interessante que a gente pode trazer em paralelo se realmente ele trai a coroa inglesa ou ele é apenas injustiçado. Então, é uma incógnita que podemos colocar e podemos falar que, mesmo ele sendo famoso, ainda aconteceu isso, ele era uma pessoa famosa e também respeitada, ou podemos colocar um paralelo também e falar, ele foi mais um, ou aconteceu isso com outras pessoas também. Então, ser colocado como um pirata porque ele termina ultrapassando essa linha, ele termina ultrapassando essa regra, que era a questão de, infelizmente, saquear ou abater uma embarcação que era da coroa inglesa. sim. É, a gente voltando, né? Ele complementa, né? Pelo menos o Charles Johnson complementa. Eu fiz esse parêntese todo de correlação contextual para mostrar o mapa, mas voltando, né, para o livro, e a gente vai fazer esse recorte, o Charles fala aqui o seguinte, que o jovem Kidd, que ainda era um desses oficiais de renome, foi recomendado pelo Lord Bellamont, então governador de Barbados, assim como por várias outras pessoas de proeminência. Então ele era um cara muito respeitado à época, né? Ele fazia parte de um, de um conjunto de oficiais que era da, da, da própria do braço direito dos governadores, né? Assim como pelo, pelos governadores locais, ele era uma pessoa certa para a tarefa de privatia, ou seja, roubar os outros piratas. Então, como ele era um excelente oficial, ele teria condições de fazer essa tarefa. Só que o que que acontece nesse sentido? Os governadores vão sabotar a, a carreira dele, falando que ele não estava servindo de muita coisa porque os piratas ainda estavam roubando e sequestrando esses navios mercantes e vendendo os espólios a curto ou baixo preço, né? Segundo, para comandar o navio de guerra, a perseguição desses piratas, o capitão tinha muita competência, né? Ele não apenas conhecia muito bem aqueles mares, mas também sabia em quais ilhas os renegados se escondiam. Então, ele tinha um conhecimento total sobre a pirataria. O navio do Capitão Kidd, por outro lado, teria que ser subvenciado, ou seja, ele ia ser equipado e mantido pelos governadores da região por causa desses interesses, né? Então, enquanto tinham governadores a favor, tinham governadores contra. A proposta não encontrou qualquer apoio entre os oficiais das Índias Ocidentais, porque sabia que ia prejudicar economicamente eles. Embora a questão certamente fosse da maior importância para os mercadores, que sofriam com os prejuízos incalculáveis, primeiro, vendendo a carga de seu navio ser roubado, ou seja, vendo, né, a carga ser roubada e vendida por um preço menor. Depois, ao ver essa mercadoria sendo revendida por traficantes. Diante desse descaso administrativo, o Charles Johnson fala isso, o Lord Bellamy e alguns outros, que tinham uma lista de cargas e navios capturados por piratas,
e estimativas da prodigiosa fortuna que desaparecera nas suas mãos, tomaram a iniciativa de equipar um navio, arcando com os custos do próprio bolso. Puseram um Man-O-War, que era um navio de guerra da época, em inglês, sob o comando do Capitão Kidd. Então ele tinha uma armada gigantesca na mão dele, porque ele tinha um investimento desses aristocratas e governadores da época, que queriam, do próprio bolso, colocar o cara como pirata, ou pelo menos como privateiro, como um corsário. Eles reproduziram o escrito, o Charles Johnson reproduziu o escrito da cópia original exata do texto que dá ordem a William Kidd para ser privateer, né? Ele traz um... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ele traz essa distinção, né, entre a carta escrita e o que foi dito, né? Ele fala que a comissão real para o capitão William Kidd, de William Rex, que é o William Rei, né? Que é o Guilherme II, o terceiro. Pela graça de Deus, rei da Inglaterra, Escócia, França e Irlanda, defensor da fé e etc. Para nosso amado e muito confiado capitão William Kidd, comandante do navio Adventure, um galeão ou qualquer outro que comande o barco inteiramente. Ou seja, pegaram um galeão chamado Menor, em inglês, e deram ao William Kidd para ele caçar os piratas nas Américas. Saudações, fomos informados que o capitão Thomas Steele, John Ireland, Thomas Wake, William Mace, entre outros cidadãos nativos ou moradores de Nova York e outros lugares das nossas plantações das Américas, ou seja, quem está falando são os ingleses, vem se associando com pessoas perversas e desonestas, os piratas, cuja má índole está voltada para contravenções às leis das nações. Eles achavam que a pirataria era uma conduta de nascimento. Já achavam que eles eram malfeitores por nascença, e não por uma questão de classe, né, de classe social, de desigualdade, né, que favorecia com que os ricos formassem, ou pelo menos entrassem na marinha ou em comércios, já o pobre servindo a marinha, né, servindo como marinheiro, e isso era péssimo. Então, caso esses marinheiros se tornassem piratas, eles eram malfeitores, né, cometendo muitos dos grandiosos atos da pirataria, esses pobres, né? Roubos e depredações pelos mares dessas e outras partes da América, para grande emperramento e descorajamento do comércio e da navegação, com intocáveis danos para os nossos súditos mais cordiais e ordeiros, ou seja, o cidadão de bem. Então, os ladrões estavam interferindo na vida dos cidadãos de bem. Agora, Sua Alteza, inteirou-se do desejo de impedir a continuidade e proliferação dos crimes mencionados e agir, tanto quanto nossa seja permitido. É uma citação gigantesca, né, que ele traz, a gente vai retomar depois da vida dele, mas a gente pode entender que qual era a situação social dessa galera para pedir que um cara da Marinha Britânica fosse posto como capitão de um navio gigantesco para poder servir a alguma ordem social das Américas, porque eram moradores de bens de Nova York, né, dali do mapa que a gente já viu anteriormente, né? Por exemplo, eles eram moradores aqui de Nova York, aqui fica aqui em cima, e abaixo, né, das 13 colônias, ou pelo menos aqui no Caribe. Então, ele ia sair daqui da Inglaterra, o William Kidd, e ia vir para cá, porque essa rota de cá estava interferindo o comércio marítimo, comércio, como ele diz, o transatlântico. Vocês têm alguma coisa a comentar? Um parênteses? Um parênteses interessante, falando também ainda da vida de Kid, é que tudo começa a dar um aspecto de errado quando os próprios tripulantes dele começam a se revoltar pela falta de dinheiro, né? Porque na pirataria era algo comum. Quando acontecia um saque, esse saque ele ser dividido entre os tripulantes.
Só que isso não estava acontecendo quando podemos falar sobre a questão dos corsários. Isso não estava acontecendo com a prática que estava sendo levada à vida de Kidd, né? Então, os próprios tripulantes dele começam digamos que, protestar referente a essa questão de um certo valor. E então, Kidd ele vai começar também a pensar esse aspecto do seu próprio tripulante, dos seus tripulantes que estavam ali com ele, né? Que eram pessoas confiáveis, eram pessoas, digamos que, conhecidas. E isso vai levar a Kid a fazer certas amarrações, certas atitudes para ver esses aspectos de lucro. Porque o spoiler que estava sendo pensado, se eu não me engano, que estava sendo tirado desses barcos que ditavam como inimigos, que eram piratas, mas também eles colocavam esses piratas, mas também como de nações inimigas, como por exemplo a própria Espanha, né? E entra no aspecto de que esses espólios que estavam sendo capturados dessas embarcações, eles estavam indo de lucro para esses aristocratas, quase que não sai, para os aristocratas, e não para a tripulação que estava ali a todo tempo nesses embates, o que muitas vezes essa própria tripulação tinham baixas, porque era uma questão armada, era uma questão de luta, e querendo ou não, eles iam ter que bater de frente, eles iam ter que entrar em guerra, muitas vezes até em lutas corporais. E então era uma coisa que você entrar em uma luta corporal, você arriscar sua vida perante aquilo que era para uma outra pessoa, não para o seu próprio bem, não para conseguir seu próprio subsídio, que era as coisas que era mais comum para aquelas práticas da pirataria. Eles querem falar alguma coisa? Eles? Tá Tô tranquilo, né? acompanhando aqui, tô acompanhando aí. Então vamos seguir aqui, vamos ver mais alguma coisa que a gente pode extrair, né? O Uhum. Capitão Kidd conseguiu uma segunda comissão real chamada Comissão para Direito de Revide, que era diferente da carta de curso. Esta carta, em tempo de guerra, né, autorizava a captura de qualquer navio mercante francês. Como não interfere no desenrolar da nossa história, não cansaremos o leitor com a sua reprodução. Duplamente comissionado pela coroa, Kidd viajou de Plymouth, que fica nos Estados Unidos, em maio de 1696, num galeão adventure. Ele sai da, ele sai da Inglaterra para os Estados Unidos em 1696, com 30 canhões de cada lado, né? 15 e 15, e 80 homens a bordo. Seu primeiro porto de destino seria Nova York, que é bem perto de Plymouth. No trajeto, já capturou um cargueiro francês, então qualquer navio francês que estava passando pela costa, o, o capitão Kidd, ele tinha legalidade para roubar esses navios franceses, não sendo não sendo este um ato de pirataria, porque ele era corsário, então ele não poderia ser pirata, pois dispunha de comissão real para atacar propriedades de país inimigo. É isso que está denominando o corsário, diferente do pirata. Que o corsário ele tinha uma carta, ele tinha um aval para roubar esses barcos e ele não seria pego como pirata. Por quê? Qual é a única justificativa dos corsários roubarem? Essa questão eu não falei. Os corsários só roubam porque ele presta conta a alguém, mesmo que seja ao rei ou a aristocratas. Esses piratas que têm uma carta de curso e são corsários, mas agem pela pirataria, não vão ser condenados pela pirataria porque estão com a carta de curso. Mas eles devem, né, de dever mesmo, boa parte do espólio roubado. Então, se o capitão Kidd vai roubar esses franceses ao longo da costa dos Estados Unidos, significa que todo esse espólio de roubo vai ser compartilhado por esses aristocratas, uma milícia.
eu diria assim, né? Uma espécie de milícia. Ou seja, a mando de alguém, a mando de ricos proprietários que contratavam o serviço de corsário a um almirante para roubar a carga de outros países inimigos e se apropriar para si, além de repassar essa Era, comissão para o Capitão Kidd. Então, era como se fosse mercenários. exato. O ato Lembra de muito. privatia é o cara que é do exército, né? Ele é da marinha, mas ele está a serviço de alguém como privatia, como corsário. Você falou alguma coisa, Dan? Não, não, essa é a prática interessante. Vale ressaltar também uma questão que me chama a atenção na Vila de Kidd, é que ele também tinha a questão da prática de esconder os tesouros, O Kid. o Kidd. E Aí é ele que vai ser o cara, né? Que é ele que vai ser vai o cara que popularizar entra, isso. porque também, e lembrando que ele é um cara que ele vai ser enforcado ali em 1701, que é antes da principal prática não antes da aparição do que era chamado o mais conhecido, que era o Barba Negra, né? Que o Barba Negra só vai começar a Isso. aparecer suas atividades em 1700 1716, 16, 17, é, 18, né? Que era que foi o período da ascensão dele em si. É. Então, ele que é através de Kid que podemos colocar que ele que traz esse imaginário dos grandes tesouros dos piratas que ficavam enterrados, os mapas do tesouro e tudo mais, deixado um legado em vida, um legado de riquezas escondidas em ilhas ou algo do tipo. Então, é esse aspecto que é trazido muitas vezes na própria cultura pop que vemos hoje nos filmes, nos filmes, na série dos livros, né? E isso é uma prática que vai trazer esses aspectos, e lembrando que ele em si também tem até uma questão bem engraçada da morte dele, que ele vai ser morto por enforcamento, mas na primeira tentativa a corda quebra. olha aí. A Era o corda quebra. destino, né? O Olha o destino que não destino. morrer. Ele poderia ter sido inocente ou não, aí entra essa questão de tudo Ou ele mais que eu fez um tinha pacto com o falado. diabo. Ou ele fez um pacto com o diabo, a mesma coisa que falavam do próprio Barba Negra, que que aquela barba e aquela coisa dele colocar fogo nas pontas da barba. Falavam que ele tinha aquele pactozinho, aquela coisinha com o É, inimigo, aquela, aquela, aquela coisinha básica com o inimigo. Então, essa corda quebra na primeira tentativa e ele só vai ser morto na segunda tentativa, que colocam a corda de novo, né? Ou seja, também pois pode não. ser também que Amarra duas vezes. esse período que ele é morto, ali em 1701, se eu não me engano, ainda estava aquela prática de enforcamento em massa. Sim, sim. O Enforcar o enforcamento em pessoal em massa massa. no qual falamos nos outros episódios. Ou seja, podemos falar também que enforcaram tanta pessoa daquela mesma corda e chegou pelo menos um premiado que ela chegou e arrebentou. Não aguentou mais tantas pessoas. O, o Kid vai fazer, na verdade, diferente dos outros, é que ele vai ser financiado por uma aristocracia de formação, né, nas Américas. Então, os outros corsários, os outros privatias, eles vão ser da própria coroa, como é no caso de 1558, na era elisabetana. Eles eram incentivados por essa coroa britânica para a prática corsária, como é descrito aqui como pelo o que era o Kidd. Então, por ele ter essa facilidade de roubar a galera, por ele ter essa facilidade em capturar navios, pelo menos franceses, que era o caso de que a aristocracia tinha medo dos franceses, né, nesse caso. Por ele ter essa facilidade de roubar, ele ter um navio, ele ter uma população de marinheiros muito boa, e por ele ser um grande conhecedor dos mares, um excelente marinheiro, ele acumulou tanta riqueza sendo pirata, entre aspas, né? É tanta riqueza
que ele acaba escondendo, ou pelo menos não gastando os espólios dele a serviço de alguma outra coisa, né? A serviço de uma pirataria ao avesso, uma pirataria que não faz parte das nações, pelo menos do Estado, porque não é financiado pela Marinha, né? Pela coroa. É financiado por uma burguesia crescente de aristocratas que tinham possessões nas Américas e se viam como comerciantes sendo prejudicados pelo ato da pirataria dos próprios ingleses. Então, eles vão financiar um almirante para esse cargo, ou pelo menos para fazer o trabalho sujo que era para ser feito, que a Inglaterra não estava fazendo. Ele vai contratar o William Kidd, e esse pirata ele vai ser condenado depois pelo, pela própria Inglaterra, pelos britânicos. Por quê? Porque ele estava na América e estava a serviço desses mercenários, ou pelo menos dessa aristocracia burguesa de formação do século XVI ou XVII, que é de 1695. Ele começa em 1696, né? Por aí. Não, Uhum. 1696. 1696. 1696. Quando ele chega em Nova York, ele publica um aviso público convocando marinheiros para se alistar. Considerava necessário reforçar a tripulação, já que se preparava para enfrentar poderosos e numerosos barcos despreparados. Os termos do contrato oferecido a cada homem incluía uma parte de tudo o que fosse apreendido, depois de reservados 40 partes para o capitão e proprietário da companhia. Então, esses aristocratas recebiam uma parte, a outra metade era da tripulação e essa metade era dividida entre os marinheiros. A proposta era essa. Como é que o cara entra na pirataria, então, isso que você tinha perguntado? É nessa facilidade de chegar no porto e falar, pô, eu tenho um contrato de marinheiro, e aí, quer vir? Pô, eu não tenho, eu olho para trás, minha vida está difícil, eu quero enriquecer rápido, como é o caso da criminalidade. Quem entra para o crime, ele quer enriquecer fácil. Ele quer ganhar dinheiro legalmente porque é essa economia ilegal que é mais rápida do que a legal. Sem contar a burocracia, né? Sem contar que a parte legal ela tem essa burocracia. Não estou incentivando ninguém, pelo amor de Deus, a ir contra o Estado e ser a favor da pirataria, né? Não é isso, né? Pelo menos da criminalidade. Mas é nessa situação aqui, esses piratas eram contratados por causa dessa facilidade. Porque eles sabiam que eles iam receber uma parte considerável de espólios do próprio trabalho. Eu vou trabalhar e eu vou roubar. Então, quanto mais eu roubar, maior será a minha parte, maior será a minha recompensa. Então, imagina, um marinheiro lá, tranquilo, de boa, na taverna. Chega um cidadão, fala assim: pô, eu tenho um barco, eu tenho 80 tripulantes, vem com a gente que eu estou precisando de reforço. Se a gente capturar X embarcações, você recebe X proporcional. O cara fala: meu Deus, eu vou ter arma? Não vai ter arma, sim. Vai ter espada? Vou ter espada. E a gente tem uma preocupação que tem um livro, e aí essa é uma parte delicada, né, de você entender. Porque como se trata de uma sociedade machista, o que que a gente aprendeu lá com Mary Read e Annie Bonny? Que olha a loucura que passava na cabeça dessa galera, desses homens, né? A Mary Read, vestida de homem, gostava, ou pelo menos tentou assediar um outro marinheiro dentro do navio. Esse marinheiro via a Mary Read como um homem. Então, o assédio seria um assédio sexual, homossexual, entre aspas, né? Porém, a Mary Read, para provar que ela era mulher, ela mostra o seio a ele. Mas ele ainda continuava achando que ela era homem, que era homem, que era um homem. Pelo menos no início, como o texto deixa claro. Descobrindo que ela era mulher e descobrindo que eles iam ter uma relação homossexual, né, dois homens para o resto da tripulação, ele aceitou de bom tom, porque era raro ter mulheres a bordo, justamente para evitar o estupro, né?
Então, qual era a promessa no novo mundo desses caras? Que eles iam ter dinheiro e eles iam para as Américas e eles iam ter mulheres indígenas nessas ilhas. E o estupro. Então, a gente tem uma questão muito difícil aqui para lidar, porque o ingresso à pirataria era uma oferta de uma vida melhor, de uma vida de promiscuidade, de uma vida de crimes, de uma vida de bebedeira, que eles iam parar, eles não iam estar a serviço de rei nenhum, tinha, a gente, os piratas tinham essa comunidade em Tortuga, que funcionava como uma república, então lá não tinha administração da monarquia, não devia vassalagem, então era muito mais apetitoso esse marinheiro ir para a pirataria, porque ele se livraria de tudo isso. Ele se livraria de todas essas amarras do mundo cristão e iria para o mundo novo, procurar uma vida melhor, eu diria. Então, o marinheiro, sabendo disso, você acha que ele ia pensar duas vezes? Eu acho que não. Eu acho que ele ia na hora. O imaginário, né, a mentalidade, como a gente costuma dizer na história, com quem é que fala de mentalidade mesmo? É o Certeau, Michel de Certeau, Peter Burke. Não, Peter Burke é imaginário. Mas tem um que trata de mentalidade, né? Então, qual era a mentalidade dessa galera para a gente entender de uma forma histórica qual era esse processo? Qual era a motivação desse pessoal, né? Isso quando eles eram conscientes do que iam fazer, né? Que tinham aqueles que assinavam uma Sim, lista de achando que iam ser só marinheiros dentro da lei, digamos assim. sim. E quando chegava no barco já não era. E a realidade, eu não estou dizendo que era essa. A realidade, essa era o que se vendia. Olha, você vai ganhar muito, mas a maioria desses piratas foram pegos, foram enforcados, ou foram perdoados, mas não receberam nem nada dos espólios dos navios, ou sofreram desterro, ou morreram em combate, ou foram abandonados, né, em alguma ilha, ou jamais foi visto, nem tem relatos, né? A gente não tem como saber. Então, esses piratas famosos que a gente viu, eles fazem uma exceção porque eles conseguiram, de fato, uma notoriedade, que é a capa do livro, Notorious Pirates, do século XVIII. Quanto tempo a gente tem aí, Davi? 41 minutos. 41, 42 mais ou menos. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ele continua ainda que ele foi pegar esses marinheiros, né? O seu primeiro porto de destino seria Nova York. Nesse caminho, ele foi roubando os navios franceses. No trajeto, capturou um cargueiro francês, não sendo esse um ato de pirataria, pois dispunha desses proprietários. Eu não sei se eu nem li isso aqui já. Depois que ele captura os marinheiros, né? Depois que ele recruta, eles assinam um termo. O termo do contrato oferecido a cada homem incluía parte de todo o espólio que fosse vendido, né? Essas 40 partes do capitão, ele estipula todos esses números. Com esse estímulo, aumentou sua tripulação para 155 homens. De 80, foi para 155, quase o dobro, né? Viajou então para a Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira fica na Europa, perto de Portugal, onde embarcou vinho e outras mercadorias. Dali foi a Bonavista, uma das ilhas do Cabo Verde, subindo, que foi colônia de Portugal, abastecendo-se de água e sal. De lá parou em Santo Iago, outra ilha do Cabo Verde, a fim de estocar alimentos. Feito isso, mudou de curso indo para Madagascar. Ele estava Deixa eu até compartilhar aqui para a gente ter essa noção de geografia, porque sem a geografia eu acho que a história não anda muito. Então ele estava aqui, né, nessas ilhas de Cabo Verde e da Ilha da Madeira, e ele queria para Madagascar, então ele ia descer isso daqui, a costa da África inteira, atravessar o Cabo da Boa Esperança e chegar em Madagascar. Em Madagascar, um conhecido porto é um porto de piratas em Madagascar, na África. Então, muitos desses piratas estavam em Madagascar, porque olha a geografia de Madagascar, vê se ela não está bem protegida, escondidinha, né? No Caribe, não, era exposto.
Aqui na África, não. Aqui era escondidinho. Espera aí. Deixa eu só abrir de novo aqui que eu me perdi no coisa. No caminho, cruzou com o capitão Warren, alemão, comodoro de 3 men-of-war, 3 navios de guerra, ou 3 galeões. O galeão é o men-of-war, só que é na linguagem portuguesa. Botou a par das suas intenções, ou seja, o que ele queria, né? Porque está vendo que é pirata, esse Comodoro, ele tinha 3 men-of-war, ficando em sua companhia por 3 ou 2 dias, antes de seguir para Madagascar, onde chegou em fevereiro de 1697, 9 meses depois da sua partida de Plymouth. Ele demorou 9 meses para ir para Madagascar, né? O que está dizendo. Kidd quase não encontrou piratas nesse trajeto. Como se soubessem de sua vinda, a maioria estava viajando, não havendo um barco grande na ilha. Esperou por ali algum tempo, pensando em tentar a sorte em Malabar. Foi para lá, chegando em junho, 4 meses depois de chegar a Madagascar. Malabar, e aí vocês vão me perdoar, né? Que eu não sei exatamente onde é que fica Malabar, mas provavelmente, como ele estava aqui em Madagascar, peraí, deixa eu até colocar aqui. Como ele estava em Madagascar, provavelmente ele chega na Índia, né? Na Índia, que é uma concessão aqui do Mar Índico. Ele faz esse trajeto mostrando, obviamente, já em 1697, que essa rota era muito bem explorada, era muito bem utilizada por piratas que usavam Madagascar como esconderijo e também vendiam tudo que roubava no Ocidente, na parte oriental, como acontece hoje, né? Eu acho. Então, a maioria das coisas que pode ser roubada aqui é vendida no Oriente e vice-versa. Tinha também isso, né? De antigamente. Kidd quase não encontrou piratas, né? Como se soubesse da sua vinda, blá, 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 blá. Foi para lá, para Malabar, na Índia, chegando em junho, 4 meses depois de Madagascar. Ali também não teve sucesso, não conseguiu capturar ninguém, que ele estava procurando os piratas. Prosseguiu pela costa da Morrilha, depois a ilha de Johanna, entre Malabar e Madagascar. Essas ilhas que eu mostrei, que está aí mostrando, Uhum. entre Madagascar e a Índia. Seus mantimentos escasseavam, ou seja, estavam reduzindo, ele não conseguiu encontrar pirata. Dia a dia, o seu navio precisava de reparos. Não tendo encontrado um único pirata em Johanna, acho que é assim que fala, Johanna, conseguiu dinheiro emprestado, transportando os náufragos que tinham perdido o barco, mas salvado os seus pertences. Ele pegou esses náufragos, guardou os pertences dele, e dispondo de condições materiais, volta para fazer a navegação. Então, nada indicava que o Capitão Kidd tivesse o menor desejo para virar pirata. Ele queria realmente capturar outros piratas, porque para ele, mesmo que a condição dele chegou a empobrecer, a mentalidade dele era de nunca virar um pirata, mas sim um corsário, ou pelo menos estar a serviço de uma prestação de contas. Entre Morrila e Johanna, encontrou vários barcos da Índia com carga valiosa, sem demonstrar o menor interesse em assaltá-los. Ainda que dispusesse de maior navio e a suficiente arma para enfrentar eles, né, ele não quis. A primeira defraudação, não sei que palavra é essa, enfim, ou depredação que cometeu em flagrante, o ato de pirataria, ocorreu depois de consertar o seu navio em Yohama. Eu acho que aqui, depois disso, ele vai pegar uma rota. A história dele continua por muito tempo, né? Ele morre enforcado. Eu acho que Davi falou isso. E a proeminência Uhum. dele vai ser justamente porque ele era um caçador de piratas.
Assim como na era elizabetana, o Francis Drake, o Sir Francis Drake, ele era um cão dos mares, como era falado, né? Entre aspas, cão dos mares, e ele roubava essas possessões espanholas. O William Kidd é diferente. O William Kidd ele ia roubar ou ele ia caçar qualquer pirata. Agora, qual era essa definição de pirata? Como é que ele ia identificar um pirata no barco, né? A gente entende que a pirataria, no Caribe, pelo menos, ela configurava um tipo de embarcação que era a chalupa, ou navios menores. Então, esses barcos quase nunca atravessavam o Atlântico para ir para Madagascar. Então, esse tráfego de ir para Madagascar entre o Caribe e o Oriente significava que eram navios maiores, significava que eram navios preeminentes de navios de guerra. Então, não eram navios mercantes. Por quê? Qual é a diferença do navio mercante para um navio pirata? O navio mercante não tem canhão. Não tem canhão, não podia ter canhão. Mas por que que não podia ter canhão? Porque o canhão ocupa o espaço do navio e impede que coloque mais mercadoria. Pensa num cargueiro hoje, com containers. Se o navio cargueiro colocasse armas gigantescas, não ia sobrar espaço para botar os containers. Então, a maioria dos navios mercantes eram tipo container, era tipo esses navios cargueiros que levam só carga, escoltados por outras embarcações. Mas como a gente conhece até hoje, na costa da África, no Chifre da África, na Somália, a maioria dos assaltos navios podem ver. Eu vou até ver se eu acho alguma imagem dessa, porque é interessante para a gente ver a evolução dessa pirataria, né? Na Somália. Vocês devem ter visto isso no filme do Capitão Phillips, no Capitão Phillips, que esses barcos que são interceptados, os piratas, eles são embarcações menores do que a do cargueiro, que era exatamente o que acontecia no Caribe. Eu vou passar aqui. Esses navios de hoje que acontecem na África, que é fruto desse processo histórico, né, de depredações e contextos sociais diversos, que a gente não conseguiu correlacionar ainda, o Peter Lee faz essa apropriação, né? Mas veja, essas embarcações piratas, elas são menores que os navios cargueiros, certo? Então, o que que a gente pode entender? Que esse trânsito marítimo entre o Caribe e as Antilhas orientais, por, por passar pela, pela África, eram considerados navios de porte maiores para a pirataria, certo? Não eram navios menores para fazer essa incursão, certo? Ou o que de fato acontecia com o William Kidd era que ele queria roubar piratas que tivessem proeminência, né? Que tivessem saqueado outros navios ao redor, ou pelo menos populações, e eles capturassem por causa do retorno financeiro. O que não ia acontecer de forma alguma se fosse um navio desse tamanho. Ele que estava à procura de navios maiores. Então, esse trajeto que ele fez, ele quis sair, né, de lá de Nova York, então ele sai daqui de cima, né? Eu vou voltar para a imagem que a gente estava vendo. Olha o famoso mapa. Quando ele sai daqui de Nova York e ele desce toda essa costa, passa. Não, perdão. Ele sai de Nova York, ele vem para o Cabo Verde, do Cabo Verde ele contorna a África, chega em Madagascar, depois de Madagascar ele vem para a Índia, depois da Índia não encontrando e se frustrando com as coisas, né, que ele não tinha achado, ele volta para Madagascar, em busca de piratas, pelo menos é isso que o Charles Johnson conta, né? O, o, o que a história do William Kidd vai ser mais desenvolvida, ele completa falando que ali, pela primeira vez, abriu seu coração para os oficiais da companhia, dando a entender que pretendia mudar a regra do jogo para não morrerem de fome. Como ele ainda estava em Madagascar, ele manda um emissário para
para falar que ele estava precisando de mantimentos. Ele fala quando ele chega em Mabir, perto do Mar Vermelho, como não tinha o que comer, deteve um navio da Guiné e se apossou de grande carregamento de farinha de milho. Seguiu para Bab Cay, uma ilha em Perim, perto da entrada do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, para a gente entender, ele fica aqui em cima, né? Ele sobe então aqui para essa costa, né? Certo? Essas duas costas, e ele rouba um navio da Guiné, Guiné que vinha daqui, né? Ela faz essa volta e ele é interceptado aqui. Ele intercepta esse navio e ele fala que a primeira vez abriu seu coração para os oficiais, dando a entender que queria mudar a regra, para não passar fome. Então, a pirataria, como ele está vendo que foi um artefato, foi porque ele não queria morrer de fome, então ele virava ladrão. Então, não era o que o pessoal antigamente achava que o pirata fazia, que ele roubava porque ele era malfeitor, ele nasceu mal, então ele entrou para a pirataria porque ele já era mal. Não. O próprio William Kidd acabou roubando o outro navio por causa de necessidade. É, cidadão de bem. Conta outra, né? Peraí. Ele conversava sobre essas rotas de Moca, né? Entre o Oriente, cujo comboio deveria passar por aquela rota. Quando o Kidd comentou, até agora, abre aspas, né? Até agora, obedecemos às leis e não obtivemos algum sucesso. Enquanto ele estava sendo honesto, ele estava passando fome, né? Então, roubar o cidadão de bem, agora ele virou o quê? Um ladrão? Virou Vamos fazer um ladrão, paralelo aí com a vagabundo. realidade. É, não faltou a coragem nem dedicação, rapaziada. Ele complementando, ele falando, né? Podemos continuar fazendo o mesmo, ganhando uma fortuna, mas basta mudar de lado. Ele viu que roubar, né, ser pirata, dava mais lucro do que trabalhar honestamente. Aos olhos de Deus, se você for olhar por essa condição religiosa que os piratas tinham, eles não eram católicos, não eram cristãos. Porque o primeiro mandamento que ele vai falar é não roube, né? Pelo menos no primeiro não, né? Mas o que está nos mandamentos, não roube. E então o pirata é o quê? Se ele não segue uma lei cristã? Ele era um pirata cristão? Qual era a religião dessa pirataria? Para Roubar por ele, comer pelo não é menos, crime. o negócio, né? Business, estava acima da religiosidade dele. Porque, como a gente viu, por exemplo, em Hans Staden é devoto à igreja, ele sempre cita Deus no texto dele, como se ele estivesse conversando, né, com o próprio Deus. Então, ele era um cara extremamente cristão. O contrário desse William Kidd, que ele sugeriu, né, negociar com os aristocratas e mudar de lado. Aí é complicado. O cara vai mudar de lado? Vira folha. A conversa circulou pelo navio de Kidd, é, e ele constatou que nenhum mestre parecia muito avesso à ideia. Todo mundo concordava em ser pirata. Mandou prepararem um bote para ir à costa, fazer prisioneiros e arrancar deles todas as informações possíveis, antes de dispensá-lo ou eliminá-lo. Vê que a crueldade dos caras chegou ao limite por causa da fome. O bote voltou em poucos dias, dizendo ter contado 14 ou 15 barcos prontos para zarpar de diferentes ancoradouros, uns com bandeira inglesa, outros holandesa, havendo até barcos mouros, barcos árabes. Os outros marinheiros obedeceram suas ordens sem conseguir uma explicação para a súbita mudança de atitude do capitão. Espera lá, né? Como é que o cara que era, né? Ele era aqui nessa parte, né? Ele era um cara temente, ele era um cara obediente, ele era são, né? Um cidadão de bem, mudou de lado e nem a tripulação entendeu. Hum, será? Isso aí tá com muita neblina. A gente tá com quantas horas? Estamos exatamente faltando 2 minutinhos para você encerrar. A gente encerra, né? Então, Outros marinheiros, é, outros marinheiros
obedeceram às suas regras sem conseguir uma explicação para a súbita mudança de atitude. Supunham inicialmente que ele tinha boas intenções, tomando medidas provisórias para conseguir mantimentos essenciais, já que não vinha conseguindo ganhar nada roubando piratas. Era melhor ele ser um pirata. William Kidd, porém, agia por medo do fracasso da sua empreitada, medo de não amealhar o suficiente a grana para compensar o investimento dos credores. Ah, meu amigo, tu pegou arma com o ladrão e não devolveu, você vai prestar conta, entendeu? Você tá, mesmo que seja roubando, você tem que devolver a grana. Não tem essa, não existe boa vontade com o cara devendo, né? Eu não gosto nem de dever para não cobrar, porque senão se eu cobrar, é amizade à parte 38. Sem o resgate do Temos, espólio de piratas, os donos do navio, que não era o William Kidd, provavelmente perderia a boa vontade e as nobres intenções de sanear os mares da praga humana, né? Kidd seria demitido, marcado como navegante de má sorte, o que te deixaria desempregado para sempre. Concluindo seu raciocínio, comentou para todos ouvirem, antes de correr o risco de voltar para casa, caindo na miséria e na desgraça, só encontrou trabalho em navio de pirata traficante. É mais negócio agir em proveito próprio enquanto tem o barco, virando pirata a partir desse momento. Cara, caramba. ele falou, eu não vou voltar de mãos abertas, os caras vão me rechaçar. Eu não posso deixar isso acontecer, eu vou virar pirata. É assim que ele virou pirata? E isso está certo? Não, mas é bem documentado e tal. Os outros não podem, mas ele tem boas intenções. Ele era um É, cidadão de bem inglês, que veio de Nova York, né? Por ser Nova York. Então ele pode ser pirata. Não, não é assim. A historiografia não vai tratar desse jeito. Então a gente vai encerrar por aqui, porque eu quero pelo menos que vocês fiquem com essa coisa matutando na cabeça, né? Por que que a gente, se a gente for a retomar esse ponto hoje, com os somalis e os piratas que rondam hoje o mundo, a gente tem várias historiografias falando sobre terrorismo. Não trata mais como pirataria. O Peter Lee, ele é especialista, uma cadeira na universidade, de terrorismo marítimo, ou seja, pirata. Mas essa pirataria que a gente conhece hoje não é a mesma de antigamente. São outras motivações, são outros contextos, mas que, como faz parte de uma longa duração, a pirataria existe desde o comércio marítimo e ela vai se perdurar enquanto houver comércio marítimo, assim como tem os roubos em terra firme. E a pirataria, ela é um fruto do capitalismo. Por mais que alguém vai discordar aqui, vai falar que não, mas é o capitalismo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a gente está vendo que as condições comerciais mercantilistas que foram desenvolvidas no século XVIII, no século XVI, ou até o XIX, ela faz parte de uma correlação de exploração e apropriação de outras nações que queriam enriquecer a custo próprio. Pirataria, por outro lado, ela se viu no meio entre a exploração e o meio de não poder trabalhar. Era isso que fazia com que os piratas iam a serviço, né? Ou pelo menos os marinheiros se tornavam piratas. É porque não viam mais condições de enriquecerem ou de terem uma vida melhor, pelo menos de acumular mais dinheiro, do que os grandes empresários, grandes comerciantes, que são frutos dessa pequena burguesia que foi se formando, ou pelo menos com a compra de títulos, e foi vendidos posteriormente, né, por essa hierarquia social, esse classicismo, né, que é diferente do que a gente entende hoje de classe social, que é o extrativismo social. Diga, Dan. Então, dando um adendo em cima desse aspecto que você trouxe, também não querendo ser marxista, nessa questão, mas é aquela coisa, né? Se há acúmulo de bens, haverá desigualdade. Então, Sim. essa repartição do que havia dessas riquezas e desse monopólio que tinha desses abates às outras embarcações, que boa parte não iria para a mão dos marinheiros, não iria para a mão dos corsários, e sim para os empresários, como é a questão
do caso de William Kidd, vai trazer essa ambiguidade, vai trazer essa questão de eu tô trabalhando, meu chefe está ganhando muito mais do que eu, mas quem faz o trabalho sujo, quem faz essa questão de ir à luta e conseguir, sou eu. Então, eu vou continuar mantendo esse trabalho que muitas vezes podemos tratar como insalubre, vou manter esse trabalho aqui, ou eu vou trabalhar para mim e conseguir aquilo, pelo menos que eu tô lutando para ter. Não estou dando essa grande partição para outra pessoa. E traz essa ambiguidade de que torna as pessoas piratas. O que levava essas pessoas a ser piratas, que é uma coisa que a gente já vem debatendo desde os outros episódios, que era uma forma de deixar a pobreza e ascender socialmente através da riqueza. Forma rápida. Era uma forma rápida de você conseguir ascender. Então, é aquilo. Ou você passa fome, continua como um pobre miserável, ou consegue pelo menos um dinheiro que você vai conseguir ter uma família, que você vai conseguir se manter e você vai conseguir comprar uma casa, um terreno. Então, ou seja, você passaria 3 meses no mar fazendo todo aquele trajeto e aquelas lutas para pelo menos fazer uma mudança de vida ou continuar vivendo aquela vida miserável como sempre. Então traz toda essa questão e essa ambiguidade, ser ou não ser pirata em um mundo onde a desigualdade, não que hoje não seja diferente, mas um mundo onde a desigualdade era totalmente mais desenhada e mais limitada, com essa questão desse movimento, dessas práticas do mercantilismo, que era ou você era um burguês, ou você era um mercante, ou você era do principado, ou você ainda se manteria como uma pessoa, uma figura pobre camponesa a vida inteira. Porque a forma de você ascender era, digamos que, práticas de você conhecendo alguém que já estava naquele meio e se manter naquele meio juntamente com esse alguém que você conhece. Sim. Que era também uma prática que você poderia ver e poderia colocar em cima da própria pirataria. Né? Mas não querendo estender tanto, né, como já passou também do nosso horário, vamos encerrando por aqui. Vocês vão querer mais falar alguma coisa? Não, vamos encerrar. É melhor que eu tô com medo desse vídeo. Então, encerrando aqui, gente, vamos acabando aqui com o penúltimo episódio, nosso 4º episódio. No próximo episódio, vamos falar de um contexto maior, de aspectos mais interessantes, ou pelo menos limitar a umas práticas e trazer uma discussão também podemos trazer para o próprio contemporâneo, né? Não querendo ser anacrônico, mas é uma perspectiva que ela se mantém, que essas práticas do pré-capitalismo que também vai e se transfere para o capitalismo que temos hoje, né? E então, encerrando aqui, compartilhem, dê o famoso joinha, é o like, e tchau. Tchau, tchau. Tchau.